Fala, Promobers, beleza? Hoje eu quero mostrar um detalhe bacana para vocês sobre como criar alguns volumes com as medidas corretas para quê? Manter proporção e ergonomia nos ambientes de vocês, já na criação. Eu trabalho muito aqui com a parte de descritivo, então faço conferência também desses arquivos e muitas vezes a gente vem com alguns decores, vamos dizer assim, com as medidas que não são realmente reais. E às vezes tu pode estar vacilando nessa hora. Não ficou curioso? Fica no vídeo que a gente vai trocar uma ideia juntos. Agora! Fala, Promobers, beleza? Hoje quero compartilhar uma coisa bacana com vocês, que é o quê? Sobre conferência, tá? Nós estamos numa época agora muito de conferências, muito de mandar para a fábrica, aquela coisa toda. E é o nosso foco hoje de trabalho aqui, então é muito forte isso. E eu me apego, às vezes, a detalhes que são interessantes e gostaria de compartilhar isso com vocês, tá? O que, que é exatamente a conferência? A conferência eu vou pegar o quê? Todos os pontos, então, todas as medidas das paredes, né? Confirmando as medidas das paredes, dos pontos e assim por diante. E o que, que eu quero me apegar aqui com vocês? Cuidado quando vocês usam só catálogo 3D ou só o decore. Por quê? Muitas vezes essas peças não estão com a proporção correta, ou a proporção tem alguma variação que não justa ao arquivo original, certo? Vamos dizer assim, à ergonomia das medidas. Eu tenho um exemplo clássico aqui, que seria a cuba. Essa cuba era para ter 15. Na verdade, claro, a gente projetou um pouco maior para isso. Mas olha só, se eu trouxer a cuba para cima aqui, ó, e como ela faz o volume, eu vou trazer ela para cima, certo? Olha só, ela está bem projetada, tá? Não estou criticando o catálogo 3D, estou falando sobre cuidados com as medidas. Olha só, mesmo que eu bote ela maior, que eu preciso ela de 15, ela está com 1,85 de altura. Mas 1,85 de altura, ela está calculando da parte de cima, toda a estrutura da cuba e mais a parte do sifão ali, ó, que ele dá aquele biquinho do sifão ali. Isso quer dizer o quê? Que essa medida não está precisa. Isso aqui pode dificultar na hora da execução. Beleza, eu vou enterrar ela aqui o suficiente para ela ficar com o acabamento ali, ó, como é para ser, perfeito. Mas quando eu bato a minha régua aqui, nessa medida final, beleza, pegou ali. Eu olhando a minha medida final, olha só, 887. Isso aqui está abaixo do padrão, tá? Por padrão, o ideal seria de 90 centímetros até um pouquinho para mais, 95, daí varia a altura do cliente, né, ou do usuário dessa bancada aqui no caso. Então, cuidado com isso para fazer as medidas corretas. Eu já falei que eu trabalho com essas linhas imaginárias aqui dentro do Promove, né, que isso no render não aparece, então é um baita de um guia. E sempre recomendo, façam isso já na produção, gente. Não deixem para fazer só na conferência. Trabalhem já na conferência essas medidas, na execução essas medidas. E o que eu precisaria aqui fazer então, Gleb? Duas coisas. Recomendo, sempre recomendei e vou recomendar sempre, na hora da produção, fazer essa gambiarra aqui. Tá? Então eu vou colorir ela. Para quê? Para vocês entenderem o que eu quero fazer. Perfeito. Eu preciso dela com 15 centímetros, certo? Ó, vou botar ali 15. Ela tem que ter 40 por 30. É o que nós estamos especificando com o cliente aqui. É o que eu vou trabalhar aqui. Perfeito. Eu trazendo ela aqui. Olha só a diferença que eu tenho ali. Da cuba. Agora sim, se eu for trabalhar com a cuba nessa proporção ali, perfeito, ó. Ela está ok. Mas cuidado, porque muitas vezes eu posso estar corrigindo um detalhe e lá na hora da execução não dá. Por quê? Porque eu calculei pela imagem da minha peça ali. Então eu tenho que saber fazer essas contas e estar reduzindo. Perfeito? Mas cuidado. Daí sim, ó, se eu for seguir a medida que é para ter a cuba de 15, olha só, 91. Perfeito. Ergonomicamente correto. Isso que eu tenho que ter. Isso que eu tenho que saber. Se essa cuba, então, está certa ou não, ou sempre pensar. Eu gosto de conferir, muitas vezes, né? Automaticamente tu acaba fazendo os cálculos aqui e tu imagina que, então tá, a bancada sempre vai ter que ter 55 para usar uma cuba
a pedra de 6 mais a cuba de 15. Fechou, perfeito. Outra coisa que é clássica acontecer é aqui, ó, dormitório. Já fiz um vídeo sobre isso aqui e reforço também, porque já recebi projetos de um colega meu de trabalho que veio com essas especificações erradas. Vamos lá. A gente vai lá, trabalha em catálogo 3. Aqui, ó, coincidente, uma cama aqui, box. Perfeito. Vou colar ela aqui em cima, que é onde que eu quero que ela esteja, tá? Ó, está alinhado com o piso, bonitinha. Ok. Vou tirar minha geometria. Olha só a proporção dessa cama aqui. Totalmente fora da proporção do colchão original. E parar para notar, se eu for projetar com ela assim, o que vai acontecer? A minha mesa lateral vai ficar desproporcional. Ou eu desço ela, ou eu subo o colchão, né? Na verdade, aqui eu vou descer ela para poder ter a altura exata que eu preciso. Mas olha só quando eu trago a minha peça original ali, o meu colchão original. Olha só como é que fica a proporção. Totalmente real. Agora sim faz sentido a minha mesa de cabeceira. A bancada até ficou mais agradável também, já serve como uma mesa de cabeceira. Mas olha só a diferença de colchão e estrutura. O correto seria o quê? Eu criar minha geometria lá no projeto e fazer o quê? Trazer esse colchão para cima. Ó. Posso até alinhar ele, seguir mais ou menos a linha, ó, colchão, colchão, perfeito. E que até vou ter a proporção mais correta dos decores, então a proporção já ficou mais agradável, fechando mais o painel como é para ser e tudo mais. Outro detalhe que é bacana, olha só, com a minha geometria eu tenho uma posição diferente do meu colchão, quer dizer, dá uma impressão de mais circulação. Muitas vezes não. Se eu for trazer isso aqui com o volume até do lençol, edredom, coisa mais, ó, pode ver que já começa a diminuir muito, muito. Isso vocês têm que pensar lá na hora de projetar. Então, já trago o projeto de vocês com essa ideia aqui. Já pontuei, faz uma geometria do volume do ambiente que vocês têm, dos itens existentes, e tragam para cá. Para quê? Para trabalhar nas proporções certas, nas correções certas. E, claro, lembrando, sempre façam as paredes num bloco só. Isso também dá muito mais segurança, né? Com as medidas certas, claro, isso vai dar. Bloco só é o que eu digo. Ela quando eu mando ocultar ela aqui, ela cria um volume só, ela não apaga só metade de uma parede, depois ela tem outra parede separada que eu tenho que selecionar para pegar. Ó. Qualquer parede que eu clicar aqui, ó, eu posso dar ocultar, ela vai ocultar todas elas, é um bloco só. Usa o construtor de paredes, a parede é muito dificultosa, tem ângulos, faz a metade até onde tu consegue, onde tu encaixou, beleza. Faz a outra metade, onde encaixou, perfeito. Ela toda está encaixadinha em várias partes, perfeito. Lá no construtor, recria ela em cima, seguindo aqueles pontos, e cria um bloco só. Depois tu deleta as frações dela e deixa ela só nessa pegada aqui. Isso vai dar muito mais segurança na hora de projetar. E assim, projetou certo, conferência vai dar certo, execução de montagem corretíssima. Então, quer dizer, a chance de errar é menor lá na obra. Espero que isso aqui tenha sido uma dica bacana para vocês. Espero que tenham gostado. Se chegaram até aqui, não esqueça, dá aquela dedada no like, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam tudo, porque toda sexta-feira estamos aqui com algum conteúdo ou matéria sobre nosso queridinho Promove. Beleza, gente? Obrigado. Fui!